Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Olá, boa noite. A operação militar conjunta entre Israel e Estados Unidos contra o Irã completa hoje uma semana. Neste sábado, o Irã e o grupo terrorista Hezbollah lançaram uma série de ataques contra Israel e também outros países do Oriente Médio. As sirenes começaram a soar de madrugada em Israel. O sistema de defesa aéreo foi ativado e interceptou os mísseis iranianos. Em Dubai, nos Emirados Árabes, um drone lançado a partir do Irã atingiu o principal aeroporto. O presidente iraniano pediu desculpas por atingir países que estão fora do conflito. Em resposta, Israel atacou aeronaves da Guarda Revolucionária. Os bombardeios também atingiram alvos ligados a terroristas do Hezbollah, no sul do Líbano. Nos Estados Unidos, o governo americano tenta acelerar a venda de armas para Israel. E Donald Trump diz que vai intensificar os ataques e que o Irã será o perdedor do Oriente Médio. Benjamin Netanyahu promete clemência a militares iranianos que entregarem as armas. A equipe do JR flagra momento exato em que um míssil do Irã é interceptado em Israel. Nos Estados Unidos, Donald Trump participa de homenagem aos 6 militares mortos na guerra. Na reportagem especial, a dependência do Brasil pela importação de fertilizantes e o risco de impacto com o conflito. Transferência para Brasília aumenta a pressão para que Daniel Vorcaro preste depoimento no Congresso. Morte de sicária confirmada. Ele seria responsável por executar ordens contra adversários de Vorcaro. O Jornal da Record revela detalhes da investigação da morte de uma policial militar em São Paulo. E no futebol, Novo Horizontino e Palmeiras disputam a final do Paulistão neste domingo, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. O Irã lançou novos ataques contra países do Oriente Médio. Um drone atingiu o principal aeroporto de Dubai. Em Israel, a equipe do Jornal da Record, Giovana, flagrou o momento exato em que um míssil foi interceptado em Tel Aviv. As imagens do repórter cinematográfico Ricardo Volokita mostram o momento do ataque durante a madrugada. O míssil é abatido, mas os destroços caem sobre Tel Aviv. Ninguém ficou ferido. O exército de Israel estima que mais de 90% dos mísseis disparados pelo Irã foram interceptados pelo sistema de defesa na primeira semana da guerra. Nessa imagem feita por um caça israelense, um drone iraniano a caminho de Israel é interceptado. Mas os que furam o sistema de defesa causam grandes estragos. Desde o início do conflito, 10 pessoas morreram. O país trabalha para reconstruir rapidamente as áreas atingidas. O prédio que foi alvo de um impacto direto de um míssil iraniano no último sábado, no centro de Tel Aviv, já foi demolido. Aqui no asfalto havia uma cratera imensa que foi coberta. O governo israelense autorizou a retomada de uma série de atividades econômicas no país. Os ataques iranianos atingem também outros territórios do Oriente Médio. Hoje, o aeroporto de Dubai foi alvo de um drone. A explosão ocorreu perto dos aviões que estavam na pista. O espaço aéreo foi fechado. Em um discurso na TV estatal, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, se desculpou pelos ataques contra países do Golfo Pérsico e disse que agentes da Guarda Revolucionária tomaram decisões sem supervisão, já que muitos comandantes foram mortos. Apesar da declaração, novos ataques foram registrados. Em Teherã, a Força Aérea de Israel atacou 16 aeronaves da Guarda Revolucionária que estavam no aeroporto da cidade. Os Estados Unidos divulgaram imagens de explosões em estruturas ligadas a grupos armados do Irã. No Líbano, o dia foi de novas ações militares israelenses.
Os alvos são terroristas do Hezbollah, grupo financiado pelo Irã. Hoje, o ministro da Defesa de Israel pediu ao governo libanês que desarme o Hezbollah. E agora há pouco, novos ataques iranianos foram registrados em Israel. A gente vai ao vivo até Tel Aviv com o nosso correspondente Vitor Larregina. Como está a situação nesse momento, Vitor? Boa noite. Boa noite. Só neste sábado, o sistema de defesa de Israel detectou 12 lançamentos de mísseis contra o território israelense. Aqui em Tel Aviv, as sirenes de alerta tocaram pelo menos 7 vezes nas últimas 24 horas. A Força Aérea Israelense realizou um ataque contra um depósito de combustíveis em Teherã. O exército de Israel também destruiu 2 locais de produção de mísseis balísticos. No Irã, a Assembleia que vai escolher o próximo líder supremo do país deve se reunir nas próximas horas. Agora à noite, em um discurso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques israelenses buscam desestabilizar o regime iraniano, mas que a libertação do Irã depende da mobilização do povo iraniano. Netanyahu também garantiu apoio aos países atacados pelo Irã e prometeu clemência a militares iranianos que entregarem as armas. Ali Larijani, chefe de segurança do Irã, disse em uma rede social que o país vai vingar a morte do líder supremo Ali Khamenei. Ele também afirmou que durante a operação militar, soldados americanos foram feitos prisioneiros. O governo dos Estados Unidos não confirmou a informação. Clébio, Giovana. Obrigada por trazer essas informações para a gente, Vitor. E olha, ainda nesta edição, o presidente Donald Trump participa de homenagem a militares americanos mortos na guerra. O Jornal da Record traz agora informações exclusivas sobre a investigação que apura se uma policial militar se matou ou se foi assassinada dentro de casa em São Paulo. Essas são as últimas imagens da soldado Gisele Santana um dia antes de sua morte. Ela está na academia do prédio. O marido, Geraldo Neto, tenente-coronel da Polícia Militar, também aparece. Na manhã seguinte, ela é encontrada morta. A Polícia Civil investiga se Gisele se matou ou foi vítima de um assassinato. Apenas ela e o marido estavam no apartamento. O Jornal da Record teve acesso ao inquérito. Na versão de Geraldo, por volta das 7 da manhã, ele encontrou Gisele na cama mexendo no celular e disse que seria melhor os dois se separarem. Ela reagiu exaltada. Ele conta que foi tomar banho e minutos depois ouviu um barulho. Ao sair, se deparou com a mulher no chão ainda com vida. Uma vizinha alega que acordou às 7h28 ao ouvir um barulho que poderia ser de um disparo. Segundo os registros, Geraldo ligou primeiro para a Polícia Militar às 7h57 da manhã. Polícia Militar Emergência. Alô, Tenente Coronel Neto. A minha esposa é policial feminina. Ela se matou com um tiro na cabeça. Manda o resgate, uma viatura aqui agora, por favor. O senhor verificou a respiração dela, senhor? Ela está muito ruim, ela deu um tiro na cabeça. Manda o resgate logo. Depois, às 8h01, o tenente-coronel ligou para os bombeiros. Bombeiros de emergência? A minha esposa se matou com um tiro na cabeça. Ela é policial militar feminino. Ela ainda está viva, ela está respirando. Foi agora isso? Agora, faz 1 minuto, ela está respirando ainda. Por favor, manda o resgate logo. Um dos bombeiros, que chegou primeiro ao local, declarou que o sangue já estava coagulado e pediu para a equipe fotografar a cena que ele julgou estranha. Ele também disse que não viu o tenente-coronel desesperado e nem chorando. E que não havia nenhuma pegada molhada de quem pudesse ter saído às pressas do banho. O primeiro policial que chegou ao apartamento relatou que não encontrou o cartucho da bala e que estranhou a ocorrência, já que o local estava mais preservado do que de costume. Um outro PM afirmou que o banheiro estava aparentemente seco. Outro ponto que chama a atenção dos investigadores é o fato de Geraldo ter desobedecido os policiais e ter ido tomar banho antes de ir ao hospital. A perícia encontrou vestígios de sangue no banheiro, mas nenhum indício de pólvora nas mãos de Gisele nem do marido. No hospital, o comportamento do marido também chamou a atenção. Um policial disse que o tenente-coronel permaneceu no estacionamento. Para a família da policial militar Gisele, os elementos reunidos no inquérito reforçam a suspeita de que a morte dela não foi um suicídio. Segundo o advogado que representa os parentes dela, o relacionamento com o tenente-coronel era marcado por brigas e frequentes episódios de violência psicológica. Que ela não podia ter
sequer um relacionamento, inclusive com mulheres, amigas. Eu, particularmente, com meus anos de experiência, eu não tenho dúvidas de que ocorreu ali um feminicídio. O corpo de Gisele foi exumado ontem e passou por uma nova perícia para determinar a trajetória da bala. O tenente-coronel Geraldo Neto não é tratado como suspeito no caso. Essa semana, ele pediu uma licença de 30 dias do trabalho. A defesa do tenente-coronel Geraldo Neto não foi localizada. 4 criminosos foram presos esta semana suspeitos de invadir residências na capital paulista. E os números, Giovana, assustam. Só em janeiro deste ano, mais de 4.300 casos de roubos ou furtos de imóveis foram registrados. A imagem deste carro entrando na garagem de um condomínio seria igual a tantas outras, não fosse por um detalhe. No veículo estão 3 criminosos que usaram um controle remoto clonado para entrar no prédio. 2 deles circularam pelo edifício, mas não conseguiram invadir nenhum apartamento, porque moradores desconfiaram e chamaram a polícia. O trio fugiu, mas foi perseguido pela PM. Um dos assaltantes acabou preso, os outros fugiram. 2 dias antes, outros 3 criminosos tinham sido presos depois de invadir uma casa num bairro de alto padrão da Zona Sul de São Paulo e fazer os moradores reféns. Em janeiro deste ano, foram registrados mais de 4.300 roubos e furtos a residências e prédios em todo o estado. Este consultor explica que as quadrilhas preferem o furto. Entrar numa residência, procurar algumas coisas, em horário que não tenha ninguém, a casa esteja vazia. Normalmente as pessoas vão trabalhar, vão estudar. Então o ladrão ele prefere essa facilidade. Especialistas em segurança afirmam que algumas medidas práticas podem evitar a entrada de criminosos, principalmente em residências. Muros altos, cercas cortantes, lanças de ferro e fechaduras fortes são algumas delas. É o que o Josmael está fazendo agora. No mês passado, a casa dele, na zona norte de São Paulo, foi invadida por um homem que pulou o muro e fugiu levando 2 aparelhos de TV, videogames, cosméticos e até comida. Comecei a levantar o muro, né? Agora comprei as lanças para poder fincar nos muros. Vou colocar grade nas janelas também para poder ter um pouquinho mais de segurança. Esta foto, feita pela câmera de um vizinho, mostra o criminoso calmamente esperando um carro de aplicativo para levar o material roubado. A câmera hoje é um recurso muito interessante, muito eficiente. Ele previne no sentido de inibir a pessoa, ou seja, aqui tem câmera, aqui não tem, o ladrão vai escolher, ele prefere sempre o mais fácil. Ela pode ajudar numa investigação da polícia, dar algumas informações, então é um recurso muito eficiente. A Justiça do Rio condenou 3 homens pela morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Ele foi baleado próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da capital fluminense, em 2024. Depois de 2 dias de julgamento no Tribunal do Júri, os 3 acusados do assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emboscada. A pena intermediária e concreta e definitiva por não haver causa de aumento de admissão fica em 30 anos de reclusão para cada um dos réus, em regime inicial fechado. O advogado Rodrigo Crespo foi morto a tiros em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio, em fevereiro de 2024. Câmeras de segurança registraram o assassinato. Segundo as investigações, o PM Leandro Machado da Silva, conhecido como Cara de Pedra, providenciou os carros usados no crime. César Daniel Mondego de Souza, o russo, foi apontado como responsável por monitorar a vítima. Mesma função de Eduardo Sobreira de Moraes. Na decisão, o juiz ressaltou que os réus faziam parte de uma organização criminosa que atuava como grupo de assassinos de aluguel aqui no Rio de Janeiro. Na sentença também foi decretada a perda do cargo do policial militar Leandro Machado. Segundo o Ministério Público do Rio, o crime foi motivado pela vontade da vítima em entrar no mercado de apostas esportivas. Ele teria planos de abrir uma casa do segmento. Isso teria incomodado o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, que ordenou o assassinato.
O bicheiro está preso em Brasília, suspeito também de chefiar um esquema de produção e distribuição de cigarros falsificados. As defesas dos 3 condenados afirmaram que vão recorrer da decisão. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou a primeira noite na penitenciária federal em Brasília. Com a transferência para a capital, aumenta a pressão para que o banqueiro seja ouvido no Congresso Nacional. O depoimento de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS estava previsto para a semana passada, mas o ministro André Mendonça, relator do caso Master, entendeu que a presença dele não era obrigatória. Com a prisão e a transferência para o Presídio Federal de Brasília, o presidente da comissão vai fazer um novo pedido ao STF para que Vorcaro seja ouvido. Nas redes sociais, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, destacou que já existe autorização judicial para que Vorcaro seja conduzido ao Senado para prestar depoimento e, por isso, não há razão para que ele deixe de comparecer. Na semana passada, André Mendonça atendeu ao pedido do senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para que Vorcaro fosse ouvido na próxima terça-feira. No entendimento de Calheiros, a autorização continua válida e a transferência para Brasília torna ainda mais simples a logística para o depoimento. Na sexta-feira, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal devem julgar se mantém a decisão de André Mendonça, que determinou a prisão de 4 pessoas, incluindo Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, por crimes que vão além das supostas fraudes no Banco Master. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro, monitoramento ilegal, obstrução de justiça e ameaças a adversários, funcionários e jornalistas. Mendonça também determinou uma investigação para apurar o vazamento de conversas de Vorcaro com outras pessoas, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Vorcaro pediu pela segunda vez o acesso integral às perícias nos celulares apreendidos. Os advogados alegam que o requerimento ganhou especial relevância depois do vazamento dos diálogos do banqueiro e que o objetivo é permitir a análise independente, garantindo que a prova seja examinada com transparência. E morreu em Belo Horizonte o homem que seria o responsável por executar ordens contra opositores de Daniel Vorcaro. O corpo de Luiz Felipe Mourão foi liberado pelo Instituto Médico Legal no início da tarde. Conhecido como sicário do banqueiro Daniel Vorcaro, ele ficou internado por 3 dias. A morte foi confirmada pela defesa dele. O médico da Polícia Federal acompanhou todo o protocolo de morte encefálica de Luiz Felipe Mourão. Uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da morte. Sicário de 43 anos foi encontrado desacordado na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte na quarta-feira. Segundo a PF, ele tentou se enforcar com a própria camiseta na cela onde estava preso. Mourão foi um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. As investigações apontam que ele prestava serviços diretamente a Daniel Vorcaro e seria responsável por coordenar ações de vigilância e intimidação de pessoas consideradas adversárias. Sicário também era réu em um processo na Justiça Mineira, acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira que teria feito ao menos 50 mil vítimas em todo o Brasil. Veja a seguir como facções criminosas movimentam milhões de maços de cigarros ilegais pelo Brasil. E ainda hoje, Donald Trump ameaça intensificar os ataques contra o Irã e chama o país de perdedor do Oriente Médio. Mais de 9 milhões de maços de cigarro ilegais foram recolhidos pela Receita Federal em janeiro. 31% do total vendido no ano passado foi contrabandeado ou falsificado. Um prejuízo tremendo para a saúde dos consumidores. R$500 bilhão. Este é o valor que o mercado ilegal movimentou no Brasil em 2025. Um avanço que tem nos cigarros o centro das apreensões. Eles são facilmente encontrados em pontos de grande circulação. Uma pesquisa do Fórum Nacional contra a Pirataria mostra que a cada 100 maços de cigarro vendidos no Brasil,
31 são falsificados ou contrabandeados. Perde o consumidor produtos de baixa durabilidade que podem afetar a sua saúde, perde a indústria e o comércio, que não atuam no mercado porque o ilegal está tomando conta, e a segurança pública, porque estamos alimentando o crime organizado. Em 2025, facções criminosas movimentaram 32 bilhões de unidades de cigarro ilegal no Brasil. Isso representa 10 bilhões de reais de prejuízo para a economia. De acordo com a Receita Federal, os cigarros só perderam para os eletrônicos no número de apreensões. Até 2023 ele era o primeiro, né? Agora a gente tem os cigarros em segundo. E aí, a participação dele no mercado ilícito, né, faz com que a Receita veja assim, realmente o contrabando ainda como o maior problema. Depois, essa questão aí da fabricação clandestina. Na Receita Federal, o mês de janeiro deste ano já mostrou aumento de 22% nas apreensões em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 9 milhões de maços retirados de circulação. Parte do material vem para este depósito e depois é destruída. O desafio no combate ao cigarro ilegal está no preço muito mais baixo do produto falsificado ou contrabandeado. A pessoa que bota dinheiro no cigarro contrabandeado, bota dinheiro no crime organizado. E o outro lado, né, que o tributo não recolhido em cima desse cigarro, ele não vai para o sistema de saúde, né, para poder cuidar dessas pessoas que eventualmente têm problemas de saúde decorrentes do cigarro. Um advogado com nanismo foi reprovado no teste físico no concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Para ele, houve discriminação e a prova deveria ter sido adaptada. Matheus nasceu com nanismo. Desde que entrou na faculdade de Direito, sonha em ser delegado de polícia. Quando eu falei que eu queria ser delegado, muita gente zombava, criticava, com palavras preconceituosas. Depois de 5 tentativas entre concursos da Polícia Civil e da Polícia Federal, o objetivo de Matheus estava prestes a ser realizado. Ele foi aprovado nas provas objetiva, discursiva e oral do concurso de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Faltava só mais uma etapa, o teste físico. Ele se preparou, mas foi reprovado na prova de salto. Queimou os 2 saltos, que infelizmente será considerado inapto aqui nessa prova. Matheus teria que ter saltado a mesma distância que os outros candidatos, 1,65 m. Apesar de ter apenas 1,23 m de altura. Para mim é humanamente possível saltar a distância mínima que eles exigiam. A Procuradoria do Estado afirmou que a prova deveria respeitar os candidatos com deficiência e ser adaptada. Uma adaptação para quem usa cadeira de roda, uma adaptação para quem tem nanismo, conforme prevê na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, tem que ter a razoabilidade da adaptação. O Instituto Nacional de Nanismo repudiou a eliminação do candidato. Já a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela banca, e a Polícia Civil disseram que Matheus não passou nos exames biofísicos e que os testes são feitos há muito tempo para determinar a qualificação como policial. Matheus entrou na justiça e espera que a decisão seja revertida. Um ônibus escolar foi parar debaixo de uma passarela após um acidente no Distrito Federal. Uma falha mecânica fez com que o motorista perdesse o controle do veículo. 16 pessoas, entre elas 14 estudantes, ficaram feridas. Um quarteirão inteiro precisou ser isolado por causa de um vazamento de gás em Belo Horizonte. As lojas foram fechadas e a passagem de veículos paralisada. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes identificaram o vazamento na rede de esgoto. Ninguém se feriu. A Justiça determinou a prisão do goleiro Bruno após descumprimento de medida condicional. O jogador, que está proibido de sair do estado do Rio, teria viajado para o Acre em fevereiro sem autorização judicial. Condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, Bruno conseguiu a liberdade condicional em 2023. Uma chuva forte atingiu cidades do interior de São Paulo. Em Sorocaba, ruas ficaram alagadas. Em poucas horas, choveu 110 milímetros, quase o volume esperado para todo o mês. Em alguns bairros, a água invadiu casas e lojas. Avenidas ficaram intransitáveis e os carros no meio da enchente. Este veículo amarelo ficou cercado. Sem saída e correndo risco, a mulher com um bebê de colo tentava acalmar a criança. Em Votorantim, um muro não resistiu à força da água e do vento e desmoronou. Não há relato de feridos.
A próxima semana começa com tempo instável. Uma frente fria avança pelo país e vai provocar chuva volumosa. Quem tem os detalhes é a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite para você. Oi, Clébio. O destaque é a chuva persistente, principalmente entre os litorais do sul e do sudeste. Boa noite para você. Giovana, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Na próxima semana, a instabilidade continua em boa parte do país, com volumes expressivos de chuva. Em Salvador, domingo com sol e chuva a qualquer hora, faz até 32 graus. No Rio, dia abafado com 35 graus e pancadas de chuva. Em Curitiba, tempo instável e máxima de 23. No sul, a frente fria avança com risco de temporais e rajadas de vento. O sistema se forma a partir do encontro entre o ar quente e úmido que atua sobre o centro-sul do Brasil e uma nova massa de ar mais frio que avança pela Argentina e pelo Uruguai. Esse contraste, junto com uma forte circulação de ventos representada por essa letra B na costa do Rio Grande do Sul, favorece a formação de temporais. O sistema segue até o sudeste com chuva forte e trovoadas. E a entrada de ventos úmidos do oceano deve manter o tempo instável por vários dias. Ao longo da semana, a frente fria também alcança o sul da Bahia, com aumento de nuvens e pancadas de chuva. Depois da passagem do sistema, uma intensa massa de ar polar vai tomar conta primeiro do sul e depois do sudeste, diminuindo bastante as temperaturas, trazendo frio nesse restinho de verão. No centro-oeste e no norte, a instabilidade também continua, com pancadas fortes. No interior do nordeste, a chuva segue mais irregular. Em Porto Alegre, os termômetros chegam a 25 graus, faz até 29 em São Paulo e em Cuiabá. Em Manaus, 30 e até 32 no Recife. Tempo delivery. A Miriti é de Nazaré, no Tocantins. Boa noite, Miriti. Até terça-feira o sol aparece. No domingo chove pela manhã e à noite. Na segunda e na terça-feira, chuva a qualquer hora, máximas de 30 graus. Participe, poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Clébio, Giovana. Obrigada, Lid. E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Nossos correspondentes trazem as últimas informações sobre a guerra contra o Irã. Essa é a segunda sirene de alerta em menos de uma hora. Os ataques, as vítimas, os impactos desse conflito para o mundo. Quem são os suspeitos de estuprar uma adolescente no Rio de Janeiro? Como mãe, que tipo de desabafo a senhora gostaria de fazer? Não, não é talvez, não é quem sabe, não é até quando, o não é até quando a gente dizer não. A jovem de 17 anos aceitou um convite de um ex-namorado. Era uma emboscada. Nós tivemos acesso aos detalhes e mostramos o passo a passo das investigações. Aos 28 anos, ela desafia um sobrenome bilionário. Eu acho que todo ser humano tem direito de saber quem é seu pai e sua mãe. Raíssa Cirino quer provar que é filha biológica do empresário Antônio Brenan. Para mim é muito simples, é só um exame de DNA, mas eles preferem estender o processo, isso que me incomoda também. A gente revela os bastidores dessa disputa que movimenta tribunais e mexe com uma das famílias mais influentes do país. Está no Tribunal de Justiça de Pernambuco o processo que solicita um novo exame de DNA, que pode incluir Raíssa Cirino na tradicional família Brenan. Tudo isso no Domingo Espetacular. As reportagens que vão dar o que falar, você só encontra aqui. É depois do Assédio ao CAI, às 6 horas. E a gente, é claro, te espera. E a seguir, agricultor do Ceará perfura poço em busca de água, mas encontra substância escura que pode ser petróleo. E mais, amanhã é dia de decisão no Paulistão, com transmissão da Record R7 e Record Plus. Às vésperas do duelo, cidade de Novo Horizonte vive em expectativa da primeira grande conquista da história do Tigre do Vale. Um novo relatório da promotoria de Rhode Island revela que padres abusaram de centenas de crianças durante pelo menos 7 décadas nesse estado americano. O documento revela que os padres tiveram os crimes acobertados por superiores para não prejudicar a reputação da Igreja Católica.
O relatório da Promotoria do Estado aponta que ao menos 75 integrantes da Igreja Católica abusaram sexualmente de mais de 300 menores. Mas as autoridades acreditam que o número pode ser ainda maior. Os abusos foram cometidos por padres contra crianças e adolescentes durante mais de 70 anos. Além dos crimes sexuais, o que mais chama atenção no documento de 250 mil páginas é que a cúpula da Igreja Católica sabia dos abusos cometidos pelos padres. Mas em vez de investigar, denunciar a polícia e punir os culpados, acobertava os crimes e transferia os abusadores para outras cidades e funções. A preocupação dos bispos não era com as vítimas, mas com a imagem da igreja. Anne Webb foi uma das vítimas. Ela sofreu abusos por décadas. Hoje, diz que o relatório da promotoria mostra o quão envergonhada a igreja deveria ficar. Depois do processo judicial, a igreja pediu desculpas às vítimas, mas só pagou indenização a algumas delas. Segundo as investigações, apenas 20 padres foram acusados criminalmente. Para o procurador-geral de Rhode Island, Peter Nironha, tanto sofrimento poderia ter sido evitado se os agressores tivessem sido punidos antes. Ao menos 8 pessoas morreram durante a passagem de diversos tornados nos Estados Unidos. Imagens registraram o momento em que a ventania espalha destroços e sujeira pelos ares. As mortes foram registradas nos estados de Michigan e Oklahoma desde a noite de quinta-feira. Hoje, moradores se uniram para limpar os estragos. 23 pessoas morreram depois que fortes chuvas atingiram Nairobi, capital do Quênia. A enxurrada arrastou dezenas de carros. O mau tempo também provocou o cancelamento de voos. Equipes de resgate buscam vítimas e desaparecidos. Segundo os cientistas, esta é uma das regiões mais impactadas pelas mudanças climáticas. O Jornal da Record faz agora uma pausa para o pronunciamento do presidente Lula. Nós voltamos em seguida com novas informações da guerra no Oriente Médio e a homenagem a militares americanos mortos no conflito. De volta com o JR e as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje intensificar os ataques contra o Irã. Ele disse também que o país deve se tornar o perdedor do Oriente Médio. Em uma publicação nas redes sociais, Donald Trump escreveu: "O Irã não é mais o valentão do Oriente Médio, mas sim o perdedor do Oriente Médio, e continuará sendo por muitas décadas até se render ou entrar em colapso total." O presidente americano ainda afirmou: "Hoje o Irã será duramente atingido." Em meio à escalada das ações militares, o governo dos Estados Unidos declarou situação de emergência para vender mais de 20 mil bombas a Israel sem passar pelo Congresso. O pacote é avaliado em cerca de 660 milhões de dólares, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Um relatório confidencial da inteligência americana aponta um cenário difícil para os Estados Unidos na guerra. O documento, citado pelo jornal The Washington Post, diz que mesmo um ataque militar de grande escala teria poucas chances de derrubar o regime iraniano. Na tarde de hoje, Trump viajou à base aérea de Dover, no estado de Delaware, onde chegaram os corpos de 6 militares americanos mortos no conflito. A cerimônia é considerada uma das homenagens militares mais tradicionais do país. E depois da cerimônia militar, Trump fez novas declarações sobre o conflito. Ele negou que os Estados Unidos tenham atacado uma escola no primeiro dia da operação militar no Irã e responsabilizou o país pelo ataque que matou crianças. Sobre o atual regime iraniano, Trump disse que quer eleger um presidente que não leve o Irã à guerra. E ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recebeu líderes da América do Sul e anunciou a criação de uma coalizão para combater cartéis de drogas. Desde que assumiu o cargo, o governo Trump voltou a intensificar a atuação dos Estados Unidos na América Latina. Em janeiro, uma operação na Venezuela terminou com a prisão do ex-presidente Nicolás Maduro. O exército americano também realizou ataques a barcos suspeitos de transportar drogas na região do Caribe.
Donald Trump convocou líderes da América Latina para um acordo de segurança nacional entre os países. Junto aos Estados Unidos, nações devem unir esforços no combate ao narcotráfico e à imigração ilegal, com o uso de inteligência e de forças militares. Participaram do encontro presidentes de países como Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Bolívia, Panamá e El Salvador. A presidente mexicana e a líder interina da Venezuela não participaram. O Brasil também não enviou representante. Na cúpula, chamada de Escudo das Américas, Trump assinou um documento lançando a Coalizão Internacional contra o Narcotráfico. No discurso, ele disse que a única forma de derrotar os cartéis é com o uso de força militar. Precisamos acabar com o domínio dos cartéis, das gangues criminosas e das organizações horríveis dirigidas por verdadeiros animais e libertar de verdade o nosso povo. Trump também reforçou que o governo americano pretende agir contra o regime que controla a ilha de Cuba. Hoje, ao menos 4 presidentes me perguntaram se eu posso cuidar de Cuba. Eu disse que vamos agir. Um ataque russo matou pelo menos 12 pessoas na Ucrânia. Em Kharkiv, um prédio residencial foi reduzido a escombros depois de ser atingido por mísseis. Alvos da infraestrutura energética e ferroviária também foram atacados. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou hoje 29 mísseis e 480 drones contra o território ucraniano. Ao todo, 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Entre elas, 2 crianças. Os ataques ocorreram depois de Moscou e Kiev concluírem a troca de 500 prisioneiros de guerra. E aqui no Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu ao governo que aumente a mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel no país. O objetivo é reduzir a dependência do petróleo, justamente por causa do conflito no Oriente Médio. A guerra dos Estados Unidos com Israel contra o Irã e um possível impacto nos preços dos combustíveis já preocupa. A gente fica apreensivo do valor, porque a gente depende, do combustível. O aumento do combustível faz aumentar alimento, faz aumentar um monte de coisa, A proposta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é aumentar de 15% para 17% a mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel no país. Segundo a entidade, a medida ajudaria a reduzir a dependência do petróleo importado e a diminuir impactos de uma possível alta no preço do combustível. O valor do barril nas negociações internacionais chegou a $92, alta de cerca de 20% desde o fim de fevereiro. O momento também é considerado favorável para ampliar o uso do biodiesel, porque a soja, principal matéria-prima, teve uma boa safra no país. A conjuntura favorece você ter um percentual maior do biodiesel no diesel, até mesmo para você ter uma redução de preço aos produtores que estão usando esse insumo de forma significativa nesse momento. Então, até de uma forma preventiva, para que isso não aumente, não só o campo brasileiro, mas a toda a logística. Nosso pleito hoje foi encaminhado solicitando esse aumento da mistura. O pedido já foi encaminhado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O aumento da mistura deve ser discutido na próxima semana pelo Conselho Nacional de Política Energética, em Brasília. Olha só essa história. Um agricultor do Ceará perfurou um poço no quintal de casa em busca de água, mas teve uma surpresa. O que ele encontrou com a escavação foi um líquido escuro, que pode ser petróleo. Seu Cidrônio vive na zona rural de Tabuleiro do Norte, a mais de 200 quilômetros de Fortaleza. Água aqui só da chuva ou por caminhão-pipa. Para resolver o problema, ele decidiu cavar um poço artesiano. Mas de onde se esperava água, jorrou um líquido escuro e viscoso. Quando deu 30 metros, aí começou a jogar essa água preta para fora, eu muito animado, batendo palmas. Tem água aqui, graças a Deus. Aí logo acabou a festa. O agricultor perfurou um segundo poço
E, novamente, o mesmo líquido misterioso. A escavação deste poço foi suspensa logo que atingiu 44 metros de profundidade. Com auxílio de uma roldana, é possível retirar o produto que tem características de petróleo. E a vasilha vem cheia. O material passou por análise no Departamento de Engenharia Química do Instituto Federal do Ceará e continua sendo avaliado em outras instituições especializadas. Todas essas análises desse material, a gente conseguiu encontrar resultados bem semelhantes a óleos característicos da nossa região, o que nos chamou muita atenção. Mesmo que seja confirmado se tratar de petróleo, o agricultor não terá direito de comercializar o combustível. No Brasil, riquezas encontradas no subsolo pertencem à União. Se o líquido for mesmo combustível fóssil, será realizado um estudo geológico da área e avaliação da viabilidade econômica da extração, de responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo. O órgão precisa realizar um estudo técnico aprofundado. Que estudo é esse? Especialmente com informações geológicas. Em ofício encaminhado à família, a ANP informou que abriu um processo de investigação, acionou a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará e que uma equipe técnica irá avaliar os poços. Abaixo desta terra pode até ter petróleo, mas o que o seu Sidrônio quer mesmo é água. E muito animado que eu achava que dava água, que o vizinho meu furou um poço lá e deu água, pouca mais deu. Digo que aqui também dá, mas que eu nunca me lembrava de dar isso não. Duas irmãs escaparam de um sequestro que acabou em perseguição policial no Ceará. Elas tinham sido raptadas pelo padrasto depois que ele brigou com a mãe das meninas. A perseguição começou na cidade de Itaitinga, no interior do Ceará. Ao chegar em Fortaleza, o suspeito é seguido por pelo menos 4 viaturas. Veja que ele entra na contramão de uma rua. Quando o carro chega a este posto de combustíveis e diminui a velocidade, as duas meninas de 11 e 14 anos aproveitam para pular, mas a perseguição não termina. O padrasto continua a fugir até que os policiais conseguem abordar e prender o suspeito. Ele estava ferido e foi levado para o hospital, onde está sob escolta da polícia. Faltam um pouco mais de 24 horas para conhecermos o campeão paulista da temporada 2026. O surpreendente Novo Horizontino ou o poderoso Palmeiras. Jogaço, né, Giovana? A Record, o R7 e o Record Plus vão mostrar essa grande final amanhã, a partir das 8 horas da noite. Vamos falar agora com o Bruno Piscinato, que já está aqui com a gente. Bruno, boa noite para você. É difícil arriscar um palpite? É difícil. Um pequeno favoritismo para o Palmeiras. Boa noite, Clébio. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. É difícil porque a campanha do Novo Horizontino em casa é muito boa. A vantagem é do Palmeiras, que joga pelo empate. Mas os donos da casa sabem da força que tem e de sua torcida. Camisas nos varais, maquete do Jorjão, faixas de campeão e até pizza do time da cidade. Tinha que ter a do Grêmio, né? Com certeza. E a da cor do tigre. Novo Horizonte, de pouco mais de 38 mil habitantes, respira a grande final do Paulistão. Pra gente aqui, não tem time grande não. Que vem o Palmeiras e vamos ganhar de 3-0. A última vez que o Novo Horizontino disputou um título estadual foi há 36 anos, na final caipira contra o Red Bull Bragantino, que acabou campeão. Agora, clube e sua apaixonada torcida querem escrever uma história diferente. Nós precisamos ganhar do Palmeiras. Um time que quer ser campeão paulista precisa ter essa qualidade para poder buscar o resultado. Para conquistar o primeiro título estadual de sua história, o Novo Horizontino aposta no fator casa. O Tigre do Vale venceu os 7 jogos que disputou no estádio Jorge Ismael de Biasi. Foi aqui, inclusive, a goleada sobre o Palmeiras por 4-0. Por ter vencido por 1-0 no primeiro jogo, o Palmeiras tem a vantagem de poder até empatar amanhã. Mas o Verdão terá que afastar um fantasma da era Abel Ferreira. Nas 2 vezes em que decidiu fora de casa, perdeu. Com certeza vai ser um jogo bem difícil, mesmo a gente tendo a vantagem, a gente vai focado, com os pés no chão, firme. A grande final do Paulistão neste domingo terá transmissão na tela da Record, R7 e Record Plus
a partir das 8 da noite, quando a calmaria da cidade de Novo Horizonte promete acabar. Avante palestra! Dá para sair com o título e com a pizza também depois do jogo? Ah, com certeza, com certeza. Amanhã a gente descobre quem fica com o título e com a pizza. Na reta final dos estaduais tem torcedor que já soltou o grito de campeão. No Campeonato Paranaense, Londrina e Operário empataram em 0-0 os 2 jogos da final e o título foi definido nos pênaltis. Melhor para o Operário, que conquistou o bicampeonato estadual na cobrança de Gabriel Feliciano. Final, Londrina 3, Operário 4. Em Alagoas, Micael subiu entre os zagueiros e fez CRB 1, Asa de Arapiraca 0. O empate também veio pelo alto com Fábio Aguiar. O placar de 1-1 garantiu o título do CRB, que venceu o jogo de ida por 3-0. É a 5ª conquista seguida sobre o Asa. No Espírito Santo, Dandan escorregou na cobrança de pênalti, mas se levantou para abrir o placar. Vila Velhense 0, Serra 1. Marco Dinho recebeu e ampliou 2-0. O Vila Velhense ainda descontou com Palácios. Final, Vila Velhense 1, Serra em vantagem nas semifinais 2. No primeiro jogo da semifinal do Potiguar, o zagueiro falhou e Adriano Babi abriu o placar. Potiguar de Mossoró 1, América de Natal 0. No segundo tempo, Salatiel aproveitou o rebote do goleiro e empatou. Cassiano de cabeça virou para o América 2-1. E Wellington Tanque definiu nos acréscimos. Potiguar de Mossoró 1, América em vantagem para o segundo jogo 3. Em Aracaju, tudo igual no primeiro jogo da decisão. O Confiança abriu o placar com Valdir Júnior, de fora da área. O Sergipe reagiu e empatou com Zé Arthur. Final, 1-1. No Goianão, o goleiro Paulo Vitor não cortou o cruzamento e Anselmo Ramon livre marcou. Atlético Goianiense 0, Goiás 1. O segundo também foi de Anselmo Ramon, que ficou sozinho após o passe de Nicolas. Final, Atlético 0, Goiás em vantagem na decisão 2. No Distrito Federal, o jogo de ida da semifinal entre Sobradinho e Samambaia foi adiado, porque o gramado ficou alagado após uma forte chuva. A partida será disputada neste domingo, às 10 da manhã. No Campeonato Baiano, clássico e festa da torcida tricolor. Em Salvador, Ramon acionou Baralhas, que abriu o placar para o Vitória. No segundo tempo, o Bahia reagiu. William José escorou para Jean Lucas empatar, 1-1. Acevedo fez boa jogada e Jean Lucas marcou o segundo dele no jogo, o gol da virada. Final, Bahia bicampeão baiano 2, Vitória 1. Parabéns ao Bahia, campeão baiano de 2026. Lembrando que amanhã é dia de decisão do Paulistão na Record, no R7 e no Record Plus, a partir das 8 da noite. Quem será o vencedor? Novo Horizontino ou Palmeiras? Eu fico por aqui hoje, Giovana, Clévio. Estaremos na audiência para saber, Bruno. Obrigada. Agora o assunto é saúde. O Instituto de Pesquisa de um hospital em Porto Alegre coordena um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia da vacina da dengue em pessoas com 60 anos ou mais. A pesquisa, que é inédita, inclusive aqui no país, é conduzida em parceria com o Instituto Butantan, que desenvolveu o imunizante. Ricardo, de 60 anos, foi um dos primeiros voluntários a receber a dose da vacina contra a dengue. Um desejo, assim, né, que eu sempre tive de colaborar com paciência, colaborar com as pessoas, né? Uma situação assim que me deixa muito feliz, né? A aplicação marca o início do estudo clínico que avalia a segurança e a eficácia do imunizante, 100% nacional e distribuído pelo SUS. A Anvisa aprovou em novembro do ano passado o uso da vacina da dengue para pessoas entre 12 e 59 anos. Agora o estudo, que será realizado com quase 1.000 voluntários em 5 centros da região sul do país, tem o objetivo de avaliar a ampliação desse público-alvo. Os participantes com 60 anos ou mais serão acompanhados por 12 meses, com visitas periódicas, coletas de sangue e monitoramento contínuo das condições de saúde. Se os resultados forem satisfatórios, e a gente acredita que vai ser, essa vacina deve chegar também para a população acima de 60 anos muito em breve.
1.300.000 doses já foram fabricadas pelo Instituto Butantan. Os imunizantes são distribuídos prioritariamente aos profissionais da saúde, como agentes comunitários, médicos e técnicos de enfermagem que realizam visitas domiciliares. Só este ano já são mais de 95 mil casos suspeitos de dengue no país. 18 pessoas morreram. Outras 115 mortes estão sob investigação. Prevenir, eu acho que ainda continua sendo a melhor solução. A reportagem especial de hoje da série Gargalos do Brasil vai mostrar como nosso agronegócio é vulnerável às taxações internacionais e às guerras, como a que acontece agora entre Estados Unidos, Israel e Irã. Quase todo o fertilizante usado nas lavouras brasileiras vem do exterior. Eu fui até Minas Gerais entender como essa dependência põe em risco a economia do país. Se precisamos dos nutrientes dos alimentos, eles também precisam de uma dieta especial. Eu costumo falar que a terra ela é como se fosse uma massa de bolo, né? Se nós não colocarmos os ingredientes corretamente, não vai sair um bolo bom. Na fazenda do Adriano, em Araxá, Minas Gerais, a receita é seguida à risca. Os braços da pulverizadora depositam adubo na plantação de soja. A lavoura graúda é resultado de uma série de cuidados, incluindo o uso de fertilizantes. E é esse item que mais gera preocupação. De repente, nós podemos ter uma surpresa que não seja tão agradável, como guerra, conflitos, né? A nossa moeda também. O que é produzido no campo representa quase 1/4 de toda a riqueza brasileira. Os fertilizantes são estratégicos para a nossa economia. Gigante no agronegócio, o Brasil é o maior exportador de grãos do mundo e o terceiro maior exportador de alimentos no geral. Somos também o 4º país que mais consome fertilizantes. Mas um detalhe deixa o setor vulnerável. O produto essencial para a produtividade nas lavouras brasileiras vem de outros países. A gente importa mais de 80% dos fertilizantes que usa por aqui. Só no ano passado foram 45.500.000 toneladas, um gasto de 80 bilhões de reais. China e Rússia concentram quase a metade de todo o fertilizante enviado ao Brasil. Os nutrientes mais usados são nitrogênio, fósforo e potássio. O trio é chamado de NPK. Na plantação de cebola do Adriano, por exemplo, são usadas 3 toneladas de adubo para cada área, equivalente a um campo de futebol. O acesso a fertilizantes é limitado e a demanda só cresce no mundo. Guerras em curso, colapso climático, taxação e instabilidade política impactam a oferta de adubos. Outro fator alarmante é o atual conflito no Irã e nos países vizinhos do Oriente Médio. As vendas de nutrientes usados na plantação de milho foram suspensas. Nesse cenário geopolítico, China, Rússia e Irã se mostram aí como grandes, catalisadores ou grandes provedores desse tipo de matéria ou insumo para a nossa agricultura. E hoje nós temos, algumas grandes preocupações, principalmente pelo protecionismo. Isso se torna um risco de soberania porque a gente perde a nossa capacidade de ser neutro, de escolher o nosso próprio caminho e produzir alimentos com os nossos próprios recursos. Diante de tantas variáveis, o governo traçou um plano nacional de fertilizantes com metas para reduzir a dependência externa até 2050. Estamos em uma das indústrias de fertilizantes que abastecem o mercado nacional. É dentro desse barracão aqui que acontecem todas as etapas de produção, até a saída do produto final para as lavouras do Brasil. Cerca de 2 milhões de litros de fertilizantes líquidos são fabricados aqui todo ano.
Cada produto vai atender um tipo de cultura diferente e para cada fase nossa da vida é a mesma coisa. O bebê se alimenta de uma certa forma, o adulto de outro, o idoso de outro. Hoje o Brasil tem cerca de 60 empresas fabricantes e distribuidoras de fertilizantes que atendem apenas 15% da demanda nacional. Esta dependência, ela existe, mas ao mesmo tempo estamos desenvolvendo ela como alternativa no Brasil, como oportunidade, e aí nós acessamos diferentes indústrias. Para saber o que faz bem para a terra e para a lavoura, é preciso testar. Antes de produzir alimento, é preciso produzir conhecimento. Nesta fazenda experimental, é exatamente isso que acontece. Corrigir os erros e investir nos acertos na fabricação e na aplicação de novos fertilizantes vai garantir que meses de trabalho no campo sejam lucrativos. Quando a gente trabalha com inovação em campos experimentais, a gente está falando de novos produtos que vão atender a demanda do mercado. Matérias-primas alternativas, como a questão de utilização de algas, extratos vegetais, utilização de aminoácidos. E as alternativas surgem para garantir que a agricultura não pare. O futuro do país e o sustento de milhões de brasileiros dependem desse ciclo. Meus pais eram agricultores, né, e eu sou o sucessor deles, né? Estou aqui produzindo alimento e gerando alimento para a população. O Jornal da Record termina aqui, mas você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. Logo depois, tem Super Tela com um filme inédito, No Lugar Errado. Você não pode perder. Uma ótima noite. Ótima noite, ótimo domingo para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.